Boa tarde! Hoje Folha Educativa na TV com você, com uma pessoa super especial, o Paulo Eduardo Costa, mais conhecido como Paulo Costa, meu amigo de muito tempo atrás. Muito obrigado. Obrigado, Regina, querida, mas você não pode dizer essa história de muito tempo atrás, muito tempo. Porque denuncia a nossa idade. Não parece, entendeu? não parece, está lindo como sempre. Estamos conservados. Ainda bem. O Paulo é filho do seu Alcides Costa, empresário, dona Hilda Costa, né? E eu queria começar o programa falando para vocês sobre a criação do Paulo. Ele tem uma criação católica muito profunda e eu achei muito interessante porque ele recebeu umas comendas de uma fraternidade que ele vai explicar para a gente, que é a Soveral. É verdade, engraçado. Eu acho curioso que as pessoas tenham essa formação católica no sentido de dar a elas qualidade, de honestidade, de valor moral e ético, né? Eu acho que a religião, ela não deve ser uma cerceadora das nossas liberdades, mas ela deve ser uma orientadora da nossa vida, de maneira geral. E eu me lembro com muito carinho, até nós fazíamos parte do grupo da Perseverança, na igreja matriz daqui da cidade, na primeira igreja deste país praticamente, né, da igreja matriz de São Vicente, e isso nos idos dos anos 70, mais ou menos. Você era uma bebê, eu já era um pouquinho mais velho, eu lembro bem disso, mas eu lembro da nossa formação já daquela época, né, uma ligação gostosa. E curiosamente, a minha vida ligada à religião é no sentido da prática do bem, né? Você desenvolve uma imagem, uma maneira de pensar muito apropriada que você está voltado para ajudar as pessoas, para de uma forma ou de outra salvá-las, protegê-las, ampará-las. E a religião, nesse aspecto, ela é muito completa, nesse sentido, né? Comunitário, né? Ela moral, dá esse moral, né? O valor, né? Valores. Quem tem valor moral, espiritual e ético, verdadeiramente, Regina, nunca vai prevaricar, por exemplo, nunca vai agir de forma equivocada, né? Nunca vai ter uma conduta inadequada. Em função dessa vida, a soberana ordem da Fraternidade Universal, que é ligada à Igreja Católica no mundo inteiro, a Soveral, né, que ela chama-se Sovereign Order of the Universal Fraternity, por isso que é Soveral, e na qual eu sou chanceler, por méritos fui me outorgada várias comendas. Eu sou cavaleiro de Grão-Ordem, cavaleiro de Grão-Cruz. Comenda Grão-Cruz? Grão-Cruz, Grão-Ordem. Grão-Ordem e Grão-Colar. E Grão-Colar. Elas têm diferentes graduações, porque na verdade cada uma tem uma função específica. Uma é de serviços prestados à humanidade, a outra é ligada a serviços a uma comunidade. Então, assim, são comendas que nos dignificam, nos tornam melhor que ninguém, mas de jeito nenhum. Aliás, longe de mim a pretensão de achar que eu sou melhor que alguém, mas não sou mesmo. Agora, assim, é uma forma de dizer, puxa, as pessoas te respeitam, reconhecem o que você fez e valorizam. Isso nos estimula, né? Evidentemente, a pessoa vai dizer, mas que futilidade, uma medalha ou uma condecoração vai te tornar diferente? Não te torna diferente, mas te torna mais honrado. Cuida do seu coração. Exato, te estimula e te alimenta a prosseguir nesta luta. Nesse caminho justo, exato, que é difícil. Que é muito difícil, isso. Exatamente isso. Então eu me sinto muito honrado, sem dúvida nenhuma. Mas não uso o título de comendador, engraçado. Não, nunca usei o título de comendador. Mas gostei muito de ler isso no seu currículo e por isso que nós começamos o nosso programa com isso. E tem uma outra curiosidade, porque você participou do Martim Afonso. Entrou no vestibulinho como o primeiro, né, naquela época que fazia as provas para entrar. Então, assim, hoje o assunto aqui, gente, vai ser diversificado. Temos muitas coisas para falar. Primeiro, essa questão de formação religiosa e de família. Por isso que eu quis falar de pai e mãe, que é muito importante, a família, a formação dentro da família. Segundo, essa questão de você ter uma escola, né, pública, de grande qualidade, que era na nossa época, né? Eu também tive o prazer de estudar lá, não cheguei a ser primeira, mas eu fui sua aluna de reforço. Oh, meu Deus do céu! Porque o Paulo, entre outras coisas, ele foi professor de reforço. É isso mesmo. É isso, Paulo? Dava aulas de química e física, eu me lembro bem disso, para os alunos mais carentes e quem precisava, eventualmente, de um reforço. Porque o Martim Afonso, como escola, sempre foi uma referência. Né? Eu acho que também boa parte dessa minha base vem dessa vida educacional que é muito rica, muito repleta, muito grandiosa.
Eu, por exemplo, fui primeiro colocado, né, no concurso da entrada do Martim Afonso, e na época eram 8, 10 mil candidatos, era uma coisa exagerada. E eu lembro que o papai e mamãe sempre me privaram, me proporcionaram as melhores escolas. E isso talvez seja respondendo por essa formação, né? Hoje eu falo fluentemente 6 idiomas, tenho 2 faculdades, tenho mestrado e doutorado em Direito. Quer dizer assim, são situações que não me colocam melhor que ninguém, mas me colocam talvez mais preparado para enfrentar as dificuldades. E sempre dentro dessa formação que você mesmo disse, uma formação católica de justeza, de honestidade, de dignidade, de respeito ao próximo. E aí, você é formado em Engenharia Civil, bacharel em Direito. Isso, né? Pela Universidade Católica de Santos. Que é bom falar, lógico. Em 85, você entrou no Tribunal de Justiça de São Paulo e veio trabalhar no Fórum de São Vicente, é Exatamente. Isso? Então, recordar é viver, né, Paulo? São 30 anos, 31 anos atrás. Exatamente. E hoje você está trabalhando como mediador? Fiz muita conciliação e mediação, mas é um trabalho voluntário, delicioso, né, que nos dá muita responsabilidade. E até, curiosamente, eu fui considerado o conciliador nota 100, porque eu nunca tive um caso, sequer, que não fosse conciliável. Puxa. Ou seja, isso naturalmente denota uma certa habilidade de conversar com as pessoas. Mas eu acredito, e isso na vida prática, que o diálogo cria pontes, a ausência de diálogo cria muros. Então hoje há tanta divergência, porque a convergência do diálogo não é utilizada. Às vezes você tem uma diferença muito grande com uma pessoa que você não conhece, mas você nunca ouviu a opinião dela. E de repente você começa a conversar sobre as diferenças, e essas diferenças acabam virando convergências. Pensando bem, tem razão, até porque não existe uma opinião tão forte que ela não possa ser mudada, né? Reconhecer um erro ou uma falha é típica do ser humano. Perfeito é Deus, né? Ele sim é perfeito. Nós estamos aqui o tempo todo corrigindo nossos erros, repetindo as coisas que a gente fez e tentando melhorar esse mundo. E tudo isso são assuntos que nós vamos refletindo ao longo da nossa entrevista. O Paulo, em 84, começou como presidente da Sociedade Protetora dos Animais? Não, na verdade assim, em 84 eu fui eleito, eu já era diretor do Santos Kennel Club. Santos Kennel Club. E a carreira, porque assim, como criador, eu criava cães de raça, e você se lembra disso, desde 74. Isso. Quando eu comecei criando... pioneiros, né? Foi um dos primeiros nessa região, sim. Isso. Não os pioneiros, porque na verdade nós tivemos o Paulo Santos Cruz, que foi um dos mentores da raça fila brasileiro. E o Paulo Santos Cruz já era uma pessoa importante na década de 60. Tá. Né? Em 74 eu criava dálmatas. Em 74 mesmo eu conheci numa viagem o Bull Terrier, a raça que eu me apaixonei, e aí comecei a criar cães de raça pela devoção que eu tinha pelos cães. Evidentemente que eu não vou dizer para você que eu só gosto de cão de raça. Quem gosta de cachorro gosta de qualquer um, né? Sim. Eu gosto de vira-lata, porque eu tenho uma quantidade enorme de vira-latas que eu pego da rua com pena, até porque a gente tem coração, e quem tem coração tem essa vontade. E aí então eu fui eleito presidente do Santos Kennel Club pelos meus pares, à época. Em 85 fui eleito presidente da Sociedade Protetora dos Animais de Santos e São Vicente, que foi fundada pelo Dr. Júlio Conceição, lá no passado remoto, que é a mesma pessoa que fundou o Orquidário de Santos, por exemplo, que tinha a chácara de Júlio Conceição lá no Canal 5, que era um criatório gigantesco de orquídeas e de plantas raras e de animais exóticos. Em 86 eu fui eleito presidente da Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, mas assim, fruto de um trabalho. É porque você faz um trabalho, faz bem feito, as pessoas dizem, puxa, precisamos de você. E como havia uma lacuna nesse procedimento, até porque esses cargos todos são cargos filantrópicos, você não ganha nada para ser presidente disso tudo. Ganha muita experiência e muito trabalho. Muito trabalho, um pouco de dor de cabeça também, porque você encontra situações, às vezes, quase insolúveis e tem que buscar solução para elas. Perfeito. Então, assim, o processo foi só crescendo. Em 96, mais ou menos, eu fui eleito presidente do conselho, então, do Kennel Club da Baixada Santista. E em 2001, eu fui indicado como interventor e depois eleito presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo. Essa, hoje mais importante, que controla, essa controla no Estado de São Paulo os 47 kennels clubes e, consequentemente, os 10 mil canis, tudo ligado à atividade de criação, entendeu? Então é bem importante, digamos assim, em termos estruturais. E a preocupação é o aprimoramento rássico e, evidentemente, não deixar de dar os olhos
para os animais abandonados. Quer dizer, a gente acaba conciliando todas as posições no sentido de apresentar um trabalho legal. Eu sinto muito orgulho disso, né? Porque você imagina, um humilde criador em 74, que foi galgando posto a posto e hoje está nessa condição de presidente da Federação de Sinofilia do meu estado, com assento na Câmara Temática em Brasília, para falar do várias mundo pet, ações com isso, em todas né? as cidades, né? Então, assim, você tem 47 pontos ou 47 prefeituras, né, ligadas à área de criação. Então você acaba envolvendo de uma forma ou de outra com a área de pet shop, com a área de veterinária, porque fazer parte da Câmara Temática Pet do Ministério da Agricultura é uma honraria que poucos têm. E eu me sinto muito honrado nessas condições, porque eu tenho lá o cargo que é o titular e vitalício, então é muito gostoso. Então, é interessante que você também, além de tudo, pode dar a sua opinião com precisão, né, sobre essa questão dos animais, que hoje é uma coisa que a gente vê, a preocupação das pessoas, sim, né? Sim. E a educação mesmo do povo em respeitar sim. os animais, porque esse respeito não era uma coisa que existia antes, não. Não. Era uma coisa que fica... ela veio se construindo, né? Sim. E nós temos alguns projetos de educação para a proteção dos animais, para o cuidado dos animais na área da educação, Paulo? Muitos, nossa, Muitos. Em parceria com inúmeras universidades e instituições, tanto que nós conseguimos implantar nas universidades e nas faculdades de medicina veterinária a matéria optativa de sinofilia, que hoje é um grande conquista. Você vai dizer, mas Paulo, o que é sinofilia? Sinos é cão, filia é amor pelo cão. Amor pelo cão. Então, a sinofilia é a que desenvolve as raças. Então, qual é a diferença, por exemplo, de ter essa matéria hoje nas universidades, nos cursos de faculdade de medicina veterinária? A facilidade do diagnóstico. Você, por exemplo, bate o olho num pastor alemão. Qual é o problema que mais acomete o pastor alemão? Displasia coxo-femoral. Para um leigo, isso é falar grego, né? Mas, de repente, você vira e fala assim, puxa, mas lá na escola eu tive um curso que dizia que essa raça tem essa tendência. Ou seja, facilita muito o trabalho do profissional, né? Ou uma raça, que seja um cão de raça definida, mas que tenha uma característica de alguma raça, ele tem um problema inerente àquela raça, o diagnóstico ficou muito mais fácil, muito mais prático. Nossa, a gente aqui tem muito assunto para continuar falando. Vocês viram que passamos de família para religião, para o fórum, mediador, agora essa questão... O Paulo é uma pessoa eclética, né? Obrigado. A gente vai e volta já já com muito mais para você. Seus impressos dizem muito sobre sua empresa. Exija uma excelente impressão. Procure o melhor. Procure Arte Gráfica. Seu impresso no lugar certo. Folhetos, cartazes, folders, pastas, livros e revistas com acabamento e cortes especiais. Solicite um representante sem compromisso. Arte Gráfica. Solução para seus impressos. Solo Viaggio Disque Pizza, com mais de 80 opções entre pizzas doces e salgadas. Há mais de 20 anos você nos recebe em sua casa. Agora é um prazer abrirmos nossa casa para receber você. Avenida Bernardino de Campos, 659, pertinho da praia. Delivery 0800 12 19 17 ou 3284 5602. Atendendo seu pedido desde 1993. Solo Viaggio. Aqui, todo dia é dia de pizza. Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro Santos. Telefone 13 3394 0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. Então voltamos agora no segundo bloco, Folha Educativa na TV, com muito para você. Hoje com o Paulo Costa, falando sobre vários assuntos. A gente acabou de falar sobre a questão da sociedade dos animais e proteção dos animais, como é importante essa questão, como o Paulo trabalha com isso, né? Mas a gente vai continuar a vida do Paulo, porque a vida do Paulo tem muita coisa para contar e muita coisa para nos ensinar.
E o Paulo é presidente da Sociedade de Amigos do Ilha Porchá, Sociedade de Amigos do Itararé, presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, que ele está há mais ou menos uns 25 anos. Não vamos falar de anos, ele não quer aqui, mas ele está há muito tempo lá, ele tem muita história para contar. Já trabalhou como diretor de planejamento e turismo de São Vicente, não é isso? Na prefeitura. Então, Paulo, fala sobre essa questão, né, de você ser presidente de tanta coisa e mais importante para a gente agora no Instituto Histórico Geográfico de São Vicente. Olha, eu agradeço muito as pessoas que me escolhem para ocupar esses cargos de liderança, porque eu acho que liderança é uma coisa meio natural nas pessoas. Você não se torna um líder à toa, você torna um líder porque talvez desenvolva um trabalho sério, compenetrado e responsável. Eu volto a insistir que eu não me considero 1 milímetro melhor que ninguém, nunca me considerei, pelo contrário, sou tão igual a qualquer pessoa. A única coisa que eu faço é me esforçar e me aplicar nas coisas, nas tarefas que me incumbem. O Instituto Histórico Geográfico de uma cidade, por exemplo, ou de uma região, no nosso caso, o Instituto Histórico Geográfico da Célula Máter, de São Vicente, ele abriga um poderoso acervo histórico e técnico, além de científico, de muitos séculos atrás, né? O acervo cultural, por exemplo, do Instituto Histórico Geográfico hoje, inicia no período neolítico. Nossa. Quando a ocupação aqui era uma ocupação preliminar ainda daqueles povos primitivos que começaram a fazer os primeiros sambaquis, que depositavam as conchas e os ossos dos mortos no mesmo espaço. Agora, por que essa região, a nossa região, essa região do litoral paulista, notadamente Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, essa região, a macro-região da Baixada, é tão cobiçada? Porque a ocupação dessa região começou oficialmente nessa época mais contemporânea, por volta de 1480, 1490. Você vai dizer, mas como? Se a fundação de São Vicente é de 1532? É que, na verdade, assim, já existia uma ocupação aqui. Por que essa ocupação aconteceu exatamente aqui, num litoral brasileiro tão gigante? Porque a nossa região, até hoje, ela é muito rica, Regina, em água. Nós temos uma quantidade enorme de nascentes que fazem dessa água, dessa área, uma condição de água potável muito maior do que as outras. Então, os mesmos pesquisadores que aqui vieram, antes mesmo da descoberta do país, aqueles primeiros, os preliminares, antes da descoberta formal e oficial, da ocupação do país, eles vinham buscar justamente esse conforto, né? Então, por exemplo, nós sabemos que a vila foi construída, a fundação de São Vicente, em 1532, mas que em 1530, 2 anos antes da sua fundação, ela foi queimada. Aí você se pergunta como historiador, pera um pouco, se ela foi fundada, não, pera um pouquinho, em 1532 foi a primeira constituição formal de um governo estabelecido. Então, em 22 de agosto de 1532, que se fundou a primeira Câmara de Vereadores, ou seja, então tinham vereadores, tinha um prefeito, que à época chamava intendente, não era prefeito, e aí que se constituiu, então, de fato, um governo. Até então, eram apenas ocupações. Tanto que essa queima de 1530 era o bacharel Cosme Fernandes, que aqui morava, em São Vicente, e quando ele ficou sabendo que os portugueses aqui viriam, no sentido de fundar uma vila, e ele não havia sido convidado para tal, ele então, em protesto, colocou fogo na vila, né, e fugiu para Santo André, da Borda do Campo, onde tinha lá o Tibiriçá e todo aquele grupo que fazem parte da nossa vívida história. O Martinho Afonso chegou aqui em 32 e ele encontrou uma vila queimada e ele refez essa vila e foi quando então criou-se essa São Vicente, que é organizada como hoje a primeira cidade, a primeira vila do país, entendeu? E que a gente todo ano, né, tinha a encenação e o Instituto Histórico, inclusive, realizou este ano, inclusive, mas realizou por quê? Porque a incumbência, a encenação da fundação da vila, esse ato formal, começou em 1982, no governo do Coiu Irra, né? E aí ela não parou mais, tanto que nós estamos entrando agora na 35ª encenação. Eu tenho uma particularidade.
Em 82, eu estava na universidade e eu fui lá fazer a parte do som, com um disco de vinil. Olha, gente, isso é raridade. Eram montanhazinhas, eu tenho tenho filmes, Eram né? nas montanhas. Eu lembro da visita até do André Franco Montoro, à época senador, e tinha lá, eu vejo no filme pessoas queridas, o Koyu Ira, o então Koken você Ira, aquele povo todo que, muita gente que nem está mais viva, né, que já foi, mas foi um ato de bravismo, de coragem, de vontade, de valorizar a sua terra. Uma pena, né? 30 e poucos anos de encenação e a gente acabou aí tendo um pouco de falha nessa... Houve uma falha desagradável, mas aí isso. o Instituto Histórico, como recipiendário da história e mantenedor e preservador da tradição, assumiu a si essa responsabilidade. Nós não podemos deixar a história e a tradição morrer. Aliás, a principal função dos institutos históricos e geográficos é justamente ser o recipiendário da história. As pessoas perguntam em casa, o que é esse recipiendário? Que palavra difícil. É o anotador oficial da história. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui dando essa entrevista para a Folha Educativa, para a Regina Travassos. Então, o presidente do Instituto Histórico vai estar registrado no Instituto que houve essa entrevista. Portanto, nós estamos registrando a história com fato. E isso se consolida. A função do Instituto hoje, além de ser esse registrador oficial da história, é de preservar essa tradição. Tanto que nós temos lá 22 mil volumes de livros raríssimos. Eu até, como vice-presidente, não sabia. Quando assumi a presidência, fiquei chocado. Porque, só para você ter uma ideia, Regina, eu entro na biblioteca dos livros mais antigos e tiro um primeiro livro. Isso me marcou muito. Teoria Geral das Espécies, de 1865, primeira edição original em francês. Nossa. Aí você vira e fala, Deus, isso aqui não é só o valor histórico. Raridade. Raridade. Aí você pega um outro e você vê lá, os Lusíadas, de Luís de Camões, em edição original. Nossa. Aqueles de impressora de 1815. Aqui no Instituto. No Instituto. Aí você pega um terceiro livro e vê lá, Mein Kampf, de 1941, com um autógrafo de um cara chamado Adolf Hitler. Aí você vira e diz, meu Deus, e a cidade não sabe disso, a região não sabe disso. Isso tinha que estar nas escolas. Exato. Então o que nós estamos né? fazendo agora? Nós estamos começando o processo de digitalização desse acervo. Então alguns desses livros raros e antigos ficarão disponíveis bem brevemente para acesso via internet, até para impressão, né, na verdade, porque é uma forma de você transmitir educação e cultura, e para pesquisa técnica, né? Embora, por exemplo, alguns estejam em línguas que não sejam português. Sim. Mas como são obras raras e difíceis e não tem acesso fácil, então a gente tem essa obrigação. Agora, em contrapartida, há todo um processo de conservação. Então nós temos que ter desumidificadores, aparelhos de ar-condicionado, não pode manejar esses livros muito antigos com as mãos, com umidade, tem que ser com luvas, tem que ter lá a bibliotecária, tem que ter uma diretora de museu que acompanhe. Então é tudo muito criterioso e muito coerente. Assim, nós temos acervo jornalístico do século passado, do século retrasado, tem obras realmente maravilhosas. Além disso, existem objetos históricos, né? Cartas, estátuas, estatuetas, miniaturas, objetos ligados à ocupação daqui de desde... valores preciosos. Absolutamente. Para você ter uma ideia, mais um exemplo, eu abri lá um armário, deixa eu dar uma olhada nesse aqui, estava guardado, confinado. Nós temos uma imagem de Cristo em madeira policromada com 65 chagas. Cada chaga é um rubi. Poxa. Então você tem noção não só do valor histórico, a peça é do século XVIII, né? Além do valor histórico pelo século XVIII, ela tem o valor comercial dela no sentido de ser uma escultura feita por um discípulo de Aleijadinho, uma coisa deslumbrante, que está no nosso acervo. E que não pode ser deixado de lado de qualquer... De jeito nenhum. A casa teve problemas, que eu sei. A casa do Barão Pritzelwitz, por exemplo, a casa do Barão, chamada Casa do Barão, é de 1890. Ali morou o Barão Kurt Gustav von Pritzelwitz. Você vai dizer, mas que importância histórica tem um barão alemão para São Vicente? Ele foi um grande benemérito. Você não tem noção da quantidade de bem que ele fez em ajudar, por exemplo, a edificação do São José, a ajudar ao asfaltamento de várias ruas, ao criar o primeiro pronto atendimento da cidade. Tudo obra do valor financeiro, da capacidade financeira que tinha o Pritzelwitz. Tanto que nós pretendemos lançar em breve um documentário, que já está na fase de captação, para poder contar a história de São Vicente pela ótica do Pritzelwitz, pela ótica do Barão, entendeu? Interessante. E é muito diferente. A casa em si, cheia de mistérios e segredos, com áreas inexploradas, com bunkers fechados, com símbolos nazistas que nos fascinam até pelo seu envolvimento. O Barão Pritzelwitz foi convidado a deixar São Vicente quando descobriram que ele era espião alemão. Ele falava português e falava alemão ao mesmo tempo, quer dizer, ele tinha domínio das duas línguas,
E na parte de trás da casa do barão, onde hoje estão lá os escoteiros do ar, eram as cocheiras, onde mantinham os cavalos, né? E ali o barão Pretzelwitz manteve durante muitos anos um rádio amador, que ele fornecia informações privilegiadas para a Alemanha através desse rádio amador. Olha, nem eu não sabia disso. E quando descobriram isso, então, em 1941, convidaram o barão, então, a ser confinado na sua própria fazenda, em Limeira, para onde ele foi, e onde ele encerrou sua vida. Então, foi uma coisa muito fascinante. É uma história linda, você não tem noção. A gente teria aqui conversa para falar, muita mas coisa. Muitos programas multifacetados, porque só do Instituto Histórico é uma coisa linda. A gente vai voltar para falar só do Instituto Histórico. E curioso, você vai ter uma outra informação. Anexa à casa principal, existe uma casa que é de 1865. Essa, então, talvez hoje a casa mais antiga conservada da cidade, que está em fase de restauração. Ela pertencia ao Coronel José Lopes, que é o nome do Coronel Lopes, que é o nome da Praça do Correio na cidade de São Vicente. Ele era o intendente à época, o intendente era o prefeito. Então aquela casa era a casa sede do prefeito. É uma coisa muito fascinante, que você não tem noção. E são histórias lindas que nos remetem a essa parte da educação histórica e da valoração e da valorização do que a gente tem de melhor. Então, como é importante, né, a gente deixar o Instituto Histórico lá arrumado, com tudo o que precisa, como é importante que a prefeitura seja parceira desse instituto. Fundamental, porque a educação e a cultura está ligada notadamente a esse equipamento. E veja bem, até para não querendo criar parênteses, mas já criando parênteses, a prefeitura na situação que estava recentemente, de caos, de falta de dinheiro, o único equipamento cultural que se manteve impoluto, incólume, era o Instituto Histórico. Sim. Preservando os seus cursos, nós temos lá mais de 30 cursos a preços subsidiados para atender a população carente, línguas, bateria, violino, teclado, o que você quiser. Então, assim, são coisas lindas, de uma forma ou de outra, que a cidade merece isso. E o Instituto acabou sendo esse baluarte da preservação. Independente de quem seja o governador, de quem seja o presidente, de quem seja o prefeito, nós somos a referência cultural, né? Então, é por aí. Que bom que você existe, que bom que o Instituto está lá, que está nas suas mãos. Né? Deus. A Folha Educativa na TV, ela tem um orgulho enorme em estar hoje aqui trazendo para o nosso público essas informações preciosas. E essa pessoa preciosa, que ele é humilde, o Paulo é super humilde, mas é uma pessoa preciosa que tem que se conservar e continuar com a gente. Daqui uns tempos nós vamos voltar para escutar histórias peculiares de lá, tá bom, Paulo? Com certeza, é um prazer imenso. Muito obrigado pelo carinho. Espero que tenha sido passar informações para os nossos telespectadores e eles gostem dessas poucas informações, que a gente vai se alongar com o tempo. É isso mesmo. Então, ficamos por aqui, voltamos mais para frente com essa delícia. Vocês vão ficar com esse gostinho de quero mais. Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro Santos. Telefone 13-3394-0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. Soluviágio Pizzaria, aqui tem muitos sabores, atendimento, qualidade, ambiente familiar, tudo que você gostar. O sabor da tradição em 2 endereços, no Canal 2 e na Ponta da Praia. Disque 0800 12 19 17. Soluviágio, a tradição faz a diferença. Soluviágio Pizzaria.